a gente consegue ter ter os nomes de algumas pessoas que estão sendo identificadas pela justiça. Deputado, políticos e empresários. Quem são os identificados por envolvimento com bloqueios golpistas? A lista inclui deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul e empresários do agronegócio e do setor de transportes como apoiadores de atos bolsonaristas contrários ao resultado das eleições de 2022. Reportagem do Arthur Stabile. Aliás, o Arthur Stabile, que está no G1 hoje, mas fez várias reportagens muito boas na Ponte Jornalismo, que é um site que eu gosto pra caramba. Curso Sapateiro mandou: dá pro pãozinho, Pedro? Fazemos o que podemos. Dá sim, meu querido. Obrigado pela sua ajuda aqui. Eu quero você hoje participando da nossa live. Façam como o Curso Sapateiro de Reparos. Mandem superchats aqui para a gente trazer essas notícias quentinhas aqui para vocês, tal qual o pãozinho da padaria. Autoridades policiais e da justiça do país identificaram uma série de pessoas como organizadoras e participantes de bloqueios ilegais feitos em rodovias federais e em quartéis pelo país. Os atos foram realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em todo o país desde a derrota do segundo turno da eleição presidencial no dia 30 de outubro. Uma coisa que tem que ficar clara na cabeça de vocês, tá, gente? Essa matéria de novembro, essas buscas e apreensões estão acontecendo depois do terror que esses golpistas instalaram em Brasília. O evento em Brasília está sendo catalisador dessas operações da Polícia Federal. Disso não há dúvida nenhuma, não à toa tem um envolvimento direto do Alexandre de Moraes. O terror em Brasília aconteceu no mesmo dia da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um ato de provocação. Eles provocaram e eles estão tentando aterrorizar as pessoas para que elas não vão na posse do presidente eleito com 60 milhões de votos para um terceiro mandato inédito na história do país. Então é disso que se trata, tá, gente? É disso que a gente está falando aqui nessa live, dando uma notícia para vocês a quente. Isso é de 2 horas atrás. Então a gente está aqui explicando, e essa aqui é uma lista de alguns nomes identificados para todo mundo poder acompanhar e entender o que está acontecendo. Lula venceu e é o presidente eleito do Brasil para o mandato de 2023 a 2026. Contrariados com o resultado das urnas, os manifestantes pediram intervenção militar, o que vai contra a Constituição brasileira. As listas com o nome de organizadores foram enviadas por órgãos policiais e Ministério Público para o Supremo Tribunal Federal, em um processo que apura responsabilidades sobre os bloqueios golpistas. Confira os identificados por estado e veja o que disseram os citados clicando nos links abaixo. No Acre, o Ministério Público do Acre identificou 2 organizadores e financiadores de protestos do dia 31 de outubro, Jorge José de Moura e Henrique Luiz Cardoso Neto. Em decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou multa a essa dupla. No Ceará, a Polícia Militar do Estado identificou um policial militar e um policial penal como integrantes dos protestos. Anderson Alves Pontes Garcias e Abraão Vinícius Batista Posidônio nesta ordem. No Mato Grosso do Sul, o Serviço de Inteligência da Secretaria Estadual de Segurança do Mato Grosso do Sul enviou ao STF organizadores dos atos, entre eles estão o ex-prefeito, médica e pecuaristas. Além disso, 7 empresas aparecem como financiadoras dos atos. Em Minas Gerais, relatório enviado pela PM de Minas Gerais ao STF diz que não há liderança clara frente às manifestações, mas identificou 2 pessoas que se destacaram do grupo, Cristiano Rodrigues dos Reis e Esdras Jonatas dos Santos. Segundo o documento, Cristiano é conhecido por ser um dos líderes do movimento Direita BH, enquanto Esdras é visto com maior frequência sobre o trio elétrico interagindo com o público. Em Goiás, a Polícia Civil do Goiás listou manifestantes que tiveram seus nomes ligados a contas Pix colocadas para receber doações dos acampamentos bolsonaristas. Aparecem Alessandro Francisco da Silva e Marcos Vinícius da Silva. No documento enviado ao STF, a corporação indica o empresário Thales Cardoso Machado, que atuou para bloquear a rodovia ao atear fogo em pneus na cidade de São Miguel do Araguaia. Antes, a Justiça do Trabalho apontou que o empresário do agronegócio Vitor César Priori é um dos participantes de atos em Jataí, cidade a 327 quilômetros da capital Goiânia,
Priori foi proibido pela justiça de obrigar seus funcionários a participar de bloqueios antidemocráticos na cidade. Ele foi filmado participando de atos no dia 2 de novembro. Minhas empresas estão todas fechadas, de todas as fazendas tem gente nas rodovias, os caminhões e tudo estão colaborando, disse o empresário que, em caso de descumprimento, deverá pagar uma multa diária de R$100 mil por infração, além de 10 mil por trabalhador afetado. No Rio Grande do Sul, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, do Republicanos, é classificado como incentivador dos atos antidemocráticos pela Polícia Civil do Estado. Zucco recebeu 259.023 votos na eleição. Ao longo da campanha, esteve ao lado de aliados de Bolsonaro, como o candidato derrotado a governador Onyx Lorenzoni e do candidato eleito ao Senado Hamilton Mourão, do Republicanos. Aparece na lista de envolvidos nos atos antidemocráticos o vereador Dom Pedrito Patrício Jardim Antunes, do PP, a policial penal Mariana Lascano, do PP, o comissário Tiago Teixeira Haldi, do PSC, e o delegado Eliomar Ataídes Franco, do União Brasil. Todos concorreram nas últimas eleições a vagas como deputados estaduais e federais, não sendo eleitos. Em Santa Catarina, o Ministério Público listou ao menos 12 empresários e agentes políticos de financiarem bloqueios bolsonaristas pelo Estado. Um dos empresários é Emílio Dalsóquio Neto, herdeiro de uma transportadora catarinense e ex-presidente do Sindicato das Empresas de Veículos de Carga de Itajaí, a C Veículos. Segundo a PRF, Polícia Rodoviária Federal, Dalsóquio é um dos líderes dos bloqueios no estado. Dalsóquio chegou a ser recebido por Jair Bolsonaro em algumas ocasiões como presidente do Instituto Lux. Em 11 de outubro, ainda durante a campanha presidencial, Dalsóquio foi flagrado conversando reservadamente com Bolsonaro quando o presidente esteve em Santa Catarina para um encontro com prefeitos em Balneário Camboriú. Além de empresários, a empresa de transportes Transbem, que foi denunciada por assédio eleitoral antes das eleições, recebeu 3 multas por participar de bloqueios ilegais em Santa Catarina. No Paraná, a Polícia Militar listou 43 pessoas por organizar os atos antidemocráticos que interferiram na circulação de pessoas pelas rodovias federais do estado. No Pernambuco, a Polícia Rodoviária Federal identificou 13 lideranças dos atos que resultaram em bloqueios golpistas em rodovias no Pernambuco. Segundo a corporação, essas pessoas listadas demonstraram um certo grau de influência nos movimentos. Organizadores identificados. A Polícia Rodoviária Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal ter identificado e multado 40 pessoas físicas e 10 empresas por organizar os bloqueios ilegais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro pelo país. O documento da corporação enviado ao Supremo, ao G1 errando português, obtido pelo G1, diz que foram aplicadas 55 multas contra os organizadores das barreiras em manifestações antidemocráticas. O valor de cada multa é de R$ 17.608,20, aí, R$17 mil, para esse tipo de infração de trânsito, considerado gravíssimo e que gera ao motorista a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Em caso de reincidência, a multa tem valor dobrado de acordo com o texto da lei. Somadas as punições contra organizadores de bloqueios bolsonaristas, de 30 de outubro a 6 de novembro, totalizam R$ 968.451, reais, 968.451 reais. A lista da PRF aponta que os organizadores dos bloqueios foram multados pelo uso de 31 caminhonetes, 8 automóveis, 7 caminhões, 5 caminhões trator, 3 ônibus e uma semi-reboque na interdição das estradas. Procuradores do Ministério Público do Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina se encontraram com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para tratar dos bloqueios ilegais. O procurador de São Paulo disse que há uma grande organização criminosa por trás desses atos. É muito importante a gente mostrar, gente, como está sendo bem organizada essa operação. Teve conversa entre os ministérios públicos, teve organizadores nomeados, que às vezes são pessoas menos conhecidas, mas que estão diretamente envolvidas nesses golpes, e finalmente tem uma ação das autoridades para quebrar a articulação
desses atos antidemocráticos. Essas pessoas estão há 1 mês e meio dizendo que houve fraude nas urnas e que o Lula não é o presidente legítimo. Isso é um atentado contra a democracia brasileira. Demorou, passou da hora, e isso tem muito mais cúmplices até do que os identificados aqui, porque a deputada Carla Zambelli agora estava negando ato bolsonarista, mas disse para os militares de 4 estrelas que era para apoiar o bloqueio bolsonarista. Ela disse isso num vídeo. A gente vai mostrar de novo o vídeo aqui para vocês, para ninguém esquecer quem são os bolsonaristas proeminentes, que estão inclusive brigando entre si, porque o PL virou esse saco de gatos, essa coisa bizarra, depois que o Bolsonaro me perde as eleições. Vamos ver aqui mais um pouquinho dessa nota. O aumento após a decisão do STF. A maior parte das multas emitidas pela PRF ocorreram depois das 21 horas do dia 31 de outubro, quando o Supremo Tribunal Federal determinou que a corporação liberasse as estradas federais. Em caso de descumprimento, o Supremo previu a prisão em flagrante do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, por desobediência. Documento enviado pela PRF ao Supremo indica que 90% das multas ocorreram depois da decisão de Alexandre de Moraes. Das 55 punições, 50 ocorreram após as 21 horas do dia 31 de outubro. Naquele dia, pelo menos 23 estados e o Distrito Federal registraram mais de 300 estradas fechadas. Na sentença, Moraes citou a omissão e inércia da PRF, cobrou que o diretor-geral agisse imediatamente. O ofício da PRF faz parte de uma investigação no Supremo para apurar se houve irregularidade na atuação da corporação para desfazer os bloqueios bolsonaristas e ao promover a blitz durante o domingo do segundo turno, mesmo proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A PRF abriu investigação para apurar se o diretor-geral Silvinei Vasquez cometeu prevaricação e violência política na atuação tanto no segundo turno das eleições presidenciais quanto na liberação de vias afetadas pelos bloqueios bolsonaristas. A pedido do Ministério Público Federal, a PF vai investigar se a fiscalização de ônibus com eleitores respeitou a legislação e se houve ofensa ao livre exercício do direito ao voto, e se Silvinei Vasquez se omitiu ao não orientar medidas enérgicas para desobstruir rodovias bloqueadas por atos de caráter golpista depois das eleições. É isso que está acontecendo, gente. Uma operação grande. A Globo, inclusive, aumenta o dado da nota oficial da Polícia Federal, que fala em 80 buscas e apreensões. Eles falam que pode chegar em mais de 100. Então é realmente pesado isso. E isso teve a anuência, isso teve o apoio, e a gente não pode esquecer da deputada Carla Zambelli, que a gente vai pegar no pé, porque ela está processando o Casagrande por conta de uma fala a respeito dela andar armada no meio de São Paulo, perto da Avenida Paulista. E aí ela fica agora processando, querendo mídia, querendo espaço, e ela estava justamente incentivando esses atos golpistas, como mostra. Hoje é dia 29 de novembro de 2022, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Desde os últimos dias, principalmente desde ontem, a gente viu o desenrolar de acontecimentos envolvendo o jornalista Paulo Figueiredo e as tropas do Exército, principalmente os generais 4 estrelas. E eu venho me dirigir a eles, generais 4 estrelas, que nos últimos anos tenho defendido com toda a minha alma, com toda a minha força, às vezes indo para cima de colegas que ousam falar mal dos senhores. Mas hoje venho aqui defender Paulo Figueiredo. Defender não porque concordo ipsilitris com o que ele disse, até porque ele nomeou pessoas e, eventualmente, pessoas não devem estar nas discussões do que está acontecendo na lâmina do tempo que está acontecendo agora. Pessoas, eu, Paulo Figueiredo, um determinado general, somos muito poucos. Temos muito pouca importância diante da lâmina do tempo que vem se desvendar nos próximos anos. Há muitos anos a nossa pátria vem sendo alvejada por supremos,
que não estão preocupados nem com a nossa Constituição e nem com a nossa lei e nossa ordem. Em última instância, senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando, SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E isso não depende de partidarismo, e concordo quando leio, com todo orgulho que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos a nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda? Há quantos meses, há quantos anos o Supremo Tribunal Federal só tem agido para desmantelar a nossa lei e a nossa ordem? O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Ou seja, ela incita os generais de várias estrelas a ficarem do lado do golpe. E agora fica tirando o corpo fora. A Polícia Federal está fazendo uma operação, Carla Zambelli. E aí, qual é a tua posição a respeito disso? Ou você vai ser covarde de novo e vai dizer agora que você não tem nada a ver com essa história? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando, salvem as nossas almas, diante dos quartéis generais? Essa é a ministra Carla... Rosa Weber. Essa é a Carla Zambelli, gente. É importante aí a gente pontuar para justamente saber quem ela é. E vamos